Paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana a gente se passou, estamos aí, né? Mais uma vez, graças a Deus, o Senhor tem nos guardado. Tem guardado a minha família e a sua família também, né? Glória a Deus por isso. Então, a aula de hoje é a número 5. Só lembrando, né, que estamos sem a lição, a tia Jussara já avisou para vocês e eu retorno, né, a falar, porque tem pessoas que estão perguntando da lição. Então, não temos lição agora. Quando retornarmos para a igreja, né, quando tiver liberado para as crianças ir para a igreja, então com certeza a gente vai ter a nossa lição, tá certo? Então, vamos lá. Antes, vamos iniciar com uma oração. Tá bom? Senhor Jesus, aqui estou, Pai, na tua presença. Senhor, abençoa a vida de cada criança. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a minha vida. Espírito Santo, visita cada um. Espírito Santo, vá ao encontro, Senhor, de cada família. Pai, nos ensina que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração. Fica conosco, Espírito Santo, nos ensina, fala conosco através da tua palavra, Senhor, nesta tarde, neste dia. Eu te louvo, Senhor, e te exalto e te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus. A nossa lição de hoje é a lição número 5, que diz assim: José, um jovem fiel a Deus, né? A nossa lição, gente, estamos repetindo, né, as lições anteriores que vocês já estudaram, né, que é aquela lição, acredito que vocês lembram, sim, história de fé e coragem. Então, a lição tá lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, e o versículo do 1 ao 20, no capítulo 40, do 20 ao 25, e no capítulo 41, do 38 ao 43. Seria bom que você pegasse a sua Bíblia e acompanhassem junto. Então, lá no livro de Salmo, né, que é o Memorizando, está escrito assim, Salmo 33 e o versículo 18, que diz assim: é o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, e Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Gente, já falamos de tantos homens de fé e coragem, né? Homens de fé, homens que venceram as batalhas espirituais, né? Carnais, né? Que eles também venceram. Já estudamos sobre Noé, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. E agora nós vamos estudar sobre José. Jacó era o pai de José. Jacó teve José na sua velhice com a sua esposa Raquel. Ele tinha outras esposas. Raquel, ela era estéril, ela não podia ter filho, né? E pediu muito a Deus e o Senhor concedeu um filho. Olha só, gente, a geração como vem. Como que era a geração, né? A Sara não podia ter filho, Rebeca não podia ter filho e agora Raquel também não podia ter filho, era estéril. E José nasceu na velhice de Jacó. E Jacó amava muito a José, porque foi o filho da sua velhice. E Jacó tinha 12 filhos. José, né, era o mais novo. Jacó tinha 12 filhos. Com as outras esposas e com Raquel, né, a sua esposa que ele mais amava, ele teve José e outro filho, Benjamim. Ele deu uma túnica de várias cores para José. Então, crianças, eu quero falar uma coisa para vocês. Às vezes, o pai de vocês, a mãe, tem 2, 3, 4 filhos. E às vezes você percebe, você que é criança, às vezes percebe que o pai gosta mais de um e não do outro. Ou a mãe gosta mais de um e não do outro. Deixa eu explicar para vocês o que acontece. Eu tenho 2 filhos, né? Um é diferente do outro, né? Não é que eu gosto mais de um e gosto mais do outro. Não. Eu gosto dos 2 iguais. Só que eu me identifico. Um é calmo. O outro eu também me identifico, que ele é mais agitado. Mas a diferença de um para o outro é o quê? Um ajuda mais,
outro ajuda menos. Então, essa é a diferença, né? Não é que o pai, a mãe gosta mais de A e de B. Jacó, ele amava mais a José, por quê? José foi o filho da sua velhice, da sua esposa Raquel, que ele tanto amava, e também José obedecia em tudo que ele pedia, né? Portanto, que José, ele era muito caseiro, ele não era muito de trabalhar no campo, ele era mais de ficar em casa. Então, assim, quando Jacó pedia para ele ir ver os seus irmãos como estava trabalhando, ele ia, ele obedecia o seu pai, ele fazia tudo ali que o seu pai queria. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Não é que o pai e a mãe gostam mais de um filho do que do outro, não. Eles amam vocês por iguais, só que cada um tem algo diferente que identifica, né, com os pais. Então é isso que vocês entendam, tá? Para vocês não falar, eu sou mais, eu sou esquecido pelo meu pai, pela minha mãe. Não, ama você da mesma forma. E José, ele tinha 17 anos, né? Quando ele ajudava a apacentar as ovelhas com seus irmãos lá no campo, né? José, por ser tão querido do seu pai, ele ganhou uma túnica de várias cores. Certo dia, José teve um sonho. E o sonho que ele estava no campo atando os feixes. E os outros feixes rodeavam em volta do feixe de José. E aqueles outros feixes se inclinavam diante do feixe dele. E os irmãos de José não gostaram nada disso. Nada de ficar sabendo daquele sonho. Mas José tornou a ter outro sonho, né? E ele chegou e falou, pai, eu quero contar outro sonho. Eu tive um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ah, mas nessa hora, o pai de Jacó já ficou preocupado. O pai de José, perdão, já ficou preocupado. E disse, José, que negócio é esse? Eu, sua mãe e os seus irmãos vão se inclinar perante ti? Não, que isso, né? E Jacó já ficou ali preocupado, né, com aquele sonho de José. Mas o tempo foi passando e Jacó pediu para que seu filho José fosse lá no campo ver como que os seus irmãos estavam trabalhando, e José foi, obedeceu ao seu pai, né? Aí foi lá. Quando ele estava vindo de longe, os irmãos de José avistaram José e já colocaram um apelido. Lá vem o sonhador. Olha, criança, sabe que quando a gente coloca apelido no outro é bullying, né? É bullying. Então, bom é que não façam isso. Nem deixe ninguém fazer com você. Você também fazer com os outros, né? Então, é bullying. Não colocar apelido no outro. E foi, colocou um apelido. Lá vem o sonhador. E simplesmente, né, José veio. Quando José chegou, os irmãos de José já planejaram tirar a vida de José. Ah, vamos armar uma cilada para ele. Vamos matar ele. Por quê? Eles já estavam com raiva de José. Já não gostava de José porque o seu pai amava mais a José. Deu uma túnica para José. José ainda teve um sonho. Então isso aí fez os irmãos dele se irar, não gostar dele por conta disso. Mas José não tem culpa do chamado que Deus tinha na vida dele, né? José não teve culpa do chamado que Deus tinha na vida dele. E quando eles planejaram, né, matar José, tirar a vida de José, o irmão de José disse, né, o irmão de José, Rubem, falou, não vamos tirar a vida dele, não, jamais vamos fazer isso. Olha só, e ele estava certo, né? Então tiraram a túnica de José, pegaram ele, jogaram ele no poço, e José lá começou a ficar gritando, né? Acredito que ele estava gritando, o que é isso que está acontecendo comigo, tal. Ele não entendia nada. E de repente,
né? Os irmãos dele saiu, foi ali tomar o café da tarde, foi tomar o lanche, comer o lanche dele, né, da tarde, e saíram. Aí eles avistaram os ismaelitas vindo. Por quê? Os ismaelitas, eles vendiam mercadoria lá no Egito. E eles olharam, viram ali os ismaelitas vindo, disse: vamos pegar José e vender para aqueles ismaelitas. Foram lá, tiraram José do poço e venderam para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Olha só, venderam seu irmão. Os ismaelitas foram, levaram Jesus para o Egito, chegou lá, vendeu José. Para quem? Para Potifar. Potifar era eunuco de Faraó, né? Capitão da guarda. Então ele foi lá, vendeu para Potifar e José foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Mas tudo que José fazia prosperava. José continuou servindo ao Senhor com fidelidade, né? Crianças, não devemos perder a nossa fé diante de tudo que acontece com nós. Não devemos perder a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Devemos estar firme, devemos estar sempre na presença de Deus, para nossos pés não vacilar, porque acontece, nós somos humanos. Então, a qualquer coisa nos entristece, a qualquer coisa a gente pode nos vacilar os nossos pés, né? Então, que a gente possamos permanecer firme no Senhor e meditar nessa história que José passou, né? Porque é uma história muito linda. Meditar, porque Deus foi fiel na vida de José. Olha quanta coisa José passou. Foi vendido como escravo, sendo que ele tinha a casa dele, tinha o lar dele, foi vendido como escravo, sendo que ele não era escravo. Mas ele foi fiel, ele não abandonou a sua fé. Aí os irmãos de José pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e levaram, pegaram a túnica, passaram ali no sangue do cabrito e levaram para o seu pai. Chegou lá e falou: pai, aqui, ó, achei só a túnica de José. Acredito que um animal feroz deve ter pegado, devorado ele. Olha só, quanta mentira. A mentira não é de Deus. Quem mente é o quê? É filho do diabo. Não é de Deus. A mentira não provém de Deus. Gente, devemos sempre falar a verdade. Para que mentir? A verdade, é bom que você sempre fale a verdade. Por quê? Porque aquelas pessoas que mentem muito, quando for falar a verdade, ninguém vai acreditar. Então, bom mesmo é que fale a verdade, porque crente de verdade tem que falar a verdade. Crente não pode andar com mentira, né? Crente tem que falar a verdade, não tem essa de só uma mentirinha. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Então, quem mente não é de Deus, não é filho de Deus. O mentiroso faz parte do inferno, não faz parte do reino de Deus, tá? Então, bom mesmo é que vocês aprendam a falar a verdade. Olha quanta mentira, né? Os irmãos de José. E foram em grupo, né? Não foi um só que mentiu. Foram em grupo. Então, eles ali todos estavam mentindo. Então, Deus ele não se agrada disso. E José ali na casa de Potifar, e tudo quanto José fazia prosperava. Certo dia, a mulher de Potifar armou uma cilada para José. E a mulher de Potifar, mentindo, falou coisas que não deverias ao seu marido, né, para Potifar. Quando Potifar ficou sabendo do que tinha acontecido, ele ficou com uma raiva, pegou José e mandou para a prisão. Prendeu lá José, né? José ficou lá na prisão. Mas quando Deus tem algo na vida de alguém, ele pode ir para a prisão, ele pode ir para o poço, ele pode ir para a cova dos leões, ele pode ir para qualquer lugar.
Porque quando Deus tem um propósito, Deus ele cumpre. E Deus ele abençoa. Para onde for, onde colocar os pés, o Senhor o abençoa. Mas depende da fidelidade também da pessoa, né? Depende da fidelidade. E lá na prisão, José conheceu o padeiro, o padeiro, né? Que trabalhava para Potifar, também estava preso. E o copeiro também, que estava preso. O copeiro também trabalhava para Potifar e também estava preso. E na prisão, José ajudava, né, o guarda, né, que ficava ali cuidando dos presos. José ajudava ele. Então, o guarda também viu que José era um rapaz muito sério, direito, né, era um menino de Deus, um menino abençoado por Deus. E ali o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E José pediu para que eles contassem o sonho. E eles contou o sonho, né? O copeiro contou o sonho para José. E José interpretou o sonho dele. Que o copeiro, né, ia voltar a trabalhar para Potifar. E o padeiro ia ser enforcado. Ia morrer. E passando 3 dias, né, cumpriu ali o sonho que eles tinham sonhado. O copeiro, né, que é o mordomo, né, que é o mesmo, ele voltou a trabalhar com Potifar. E o padeiro simplesmente morreu. E aí José, né, quando eles estavam na prisão, quando José interpretou o sonho dele, José falou: lembra de mim quando você estiver lá? Né? Por quê? José estava preso injustamente, né? Ele não tinha feito nada de errado para ele estar preso ali. E ele pediu para que o copeiro lembrasse dele ali no palácio. Mas ninguém lembrou dele. Aconteceu tudo, o copeiro voltou, o padeiro morreu e ninguém se lembrou de José. Sabe, crianças? Às vezes acontece que ninguém lembra de você. Às vezes você é esquecido pelo pai, pela mãe, pelo amigo, por quem quer que seja. Às vezes você é esquecido. Mas lembre-se que jamais você será esquecido por Deus. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, como Ele tem um chamado na vida de vocês, você não será esquecido. Jamais. Pode passar o tempo que for. Pode se passar muitos anos, mas você jamais será esquecido. Jamais. Deus, Ele se lembra. Porque quando você nasceu, Ele deu seu nome. Ele não se esquece dos seus. Sabe aquelas crianças que vão para a escola dominical? Que é você que vai para a escola dominical? Então, é de você que Deus quer. É você que Deus quer. O chamado que Deus tem é na sua vida. Para acordar de manhã, para ir para a escola dominical, é só quem ama o Senhor. É só quem tem o chamado por Deus mesmo para ir. Então você tem um chamado de Deus. Você tem um chamado por Deus. Então não importe se alguém esqueceu de você, mas diante de Deus você é lembrado. As suas orações é lembrada. As suas lágrimas, que às vezes que você é criança, mas você chora, você apresenta os seus propósitos a Deus, é lembrado sim. Pode você pensar que Deus não está vendo, que Deus está esquecendo de você, mas Ele não está. Ele está te vendo porque Ele te escolheu, criança, para ser um vencedor. Depois que se passou 2 anos, né? Depois de 2 anos que tudo tinha acontecido, Faraó teve um sonho. E no sonho de Faraó, ninguém conseguia interpretar. Aí, o mordomo lembrou
do jovem José. E disse: tem um jovem lá na prisão que ele interpretou o meu sonho. E Faraó mandou buscar, né? Este jovem José. E José foi. Olha só. Tá vendo o que eu falei para vocês? Deus, ele não esquece. Passou 2 anos, depois que tudo tinha acontecido, passou 2 anos para José ser lembrado diante do copeiro, né? Diante do copeiro, porque ele pediu, lembra de mim, né? Quando estiver lá no palácio, mas ele não lembrou. Ele pensou só em si. Mas Deus não tinha esquecido, porque tudo tem um tempo de Deus, tudo tem seu tempo determinado, né? E ele foi lembrado, depois de 2 anos, o faraó teve um sonho e foi lá, buscou José, né? Aí, conte-me, Senhor, o seu sonho, que eu vou pedir interpretação a Deus e Deus vai me dar a interpretação do seu sonho. E Faraó começou a contar o seu sonho. Tava à beira do lago, né? 7 vacas gordas, o sonho de Faraó. Tava na beira do lago, 7 vacas gordas e bonitas. E tinha 7 vacas magras e feias. Então, aquelas 7 vacas magras e feias engolia aquelas vacas gordas e bonitas. Em seguida, outro sonho, ele foi dormir, né? Depois sonhou de novo, que teve um sonho que 7 espigas de milho bonitas e cheias e 7 espigas de milho feias, murchas. Aquelas feias e murchas engolia as bonitas e cheias. E José, diante de Deus, com a interpretação que ele teve diante de Deus, ele falou: meu Senhor, 7 anos, aquelas 7 vacas gordas e bonitas, 7 anos de fartura, de bonança. E aquelas vacas feias e magras são 7 anos de fome. E a mesma coisa o outro sonho também. As espigas cheias e bonitas são 7 anos de fartura, de bonança, e aquelas feias são 7 anos de fome. Então, José falou para Faraó: Senhor, coloque alguém que saiba administrar, que guarde alimento, né? E Faraó, ouvindo aquilo ali, disse: este é um homem de Deus, este é um menino de Deus. Lá no livro de Gênesis, né, que está dentro da lição, no livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 38, e disse Faraó aos seus servos: acharia um homem como este, a quem haja o Espírito de Deus? E Faraó se agradou de José e colocou ele como governador do Egito, né? De escravo para governador. E passou o tempo ali, né? E cumpriu o sonho de Faraó, né? E os irmãos de José moravam lá em Canaã. Eles já estavam começando a faltar alimento. E o pai, né, deles, Jacó, falou: vai lá no Egito comprar comida. Pega aí tudo que você tem de precioso e leva, né? Vende lá para comprar alimento. Então, os irmãos de José foram lá. E quando José avistou os seus irmãos, né? Quando eles chegaram diante de José, eles se prostraram, né? E José reconheceu os seus irmãos, né? Viu? Então, José ali, ele mandou chamar, pediu para que os servos fossem lá buscar os seus irmãos. E ele começou a conversar, só que seus irmãos não conheceu ele, e ele conheceu seus irmãos, né? Ele lembrou de tudo que ele tinha passado, né? Quando ele viu seus irmãos ali, ele chorou, né? Assim, de tristeza, porque ele lembrou de tudo que ele tinha passado. E ele chegou para seus irmãos e ele falou: vocês são espião, vieram aqui para espiar a terra. E os irmãos de José: não, nós não viemos aqui espiar a terra, nós viemos aqui para comprar comida, somos pessoas de bem, tudo. Olha, crianças, José tinha tudo ali.
José estava com toda a autoridade ali para fazer o quê? Para pegar aqueles irmãos deles e fazer o que ele quisesse. Se quisesse deixar os irmãos deles morrer de fome, ele tinha direito de deixar. Mas ele não quis. Sabe, lá no Novo Testamento, quando Pedro, ele perguntou para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E Jesus chegou e falou, aí Pedro perguntou, 7? Jesus disse, não só 7, mas 70 vezes 7. Então não tem limite para perdão. Não tem limite para você perdoar. Se o seu irmão te magoou, perdoe. Ah, mas é tão difícil perdoar. Não. Quando você perdoa, aquela ferida que está no seu coração, ela é cicatrizada. Então, se você ficar com a mágoa dentro do seu coração, aquela mágoa ela vai aumentando, aquela ferida vai aumentando, e sabe o que acontece? Acontece de cada vez piorar. Que nada vai melhorar, que você não vai conseguir olhar mais no rosto daquela pessoa. Então, a melhor coisa que tem é perdoar. Se eu fiz errado, vou e peço perdão. Se a pessoa fez errado e veio me pedir perdão, perdoar. E é a melhor coisa que devemos fazer, é perdoar o nosso próximo. Porque isso Jesus ensinou, está dentro da palavra do Senhor. Não tem limite. E José tinha tudo ali para deixar seus irmãos passar fome, mas ele não deixou, ele perdoou os seus irmãos. Ele recebeu, ele alimentou os seus irmãos de volta, né? E depois ele contou para os seus irmãos que eram ele, todos choraram, todos se abraçaram ali, e tudo foi para a glória de Deus, né? Porque o chamado que Deus tinha na vida de José. José passou por muitas coisas, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi preso, foi caluniado pela esposa de Potifar, né? E foi preso, e foi ali, trabalhou como escravo. Mas Deus era na vida de José. Então ele teve que passar por tudo isso para receber a vitória. Agora imagina se ele não tivesse sido governador. A família ia passar fome. Tá vendo o trajeto que ele passou para Deus abençoar a sua família, apesar de tudo que aconteceu com ele? Deus abençoou a sua família. E ele faz isso com a gente também. Às vezes acontece um vira-volta na vida da gente, mas a gente não entende nada. E depois o Senhor explica o porquê que a gente passou por tudo aquilo para a vitória vir. E eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês dentro da lição. A pergunta é a seguinte: você já teve um sonho em que o seu sonho se tornou realidade? Você já teve um sonho que se tornou realidade? E se você não teve nenhum sonho, eu não sonhei nada, não aconteceu nada, mas você tem um desejo dentro do seu coração a ser realizado, o que a gente deve fazer para que o nosso sonho se torne realidade? Não é difícil de responder. Manda um áudio para mim, tá? No privado, não manda no grupo, e eu quero ver as respostas de vocês, tá bom? Se você não sonhou nada, se o seu sonho não se tornou realidade, mas você tem um sonho sim, guardado dentro de si, dentro do seu coração, que você nunca contou para ninguém. O que devemos fazer para que esse sonho se torne realidade? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e a paz do Senhor para vocês. Beijo, criança. Tchau.